Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Mensagens de Luz. Hoje voltei aqui ao meu estúdio improvisado. Tô aqui no quarto do Nene, no quarto do Lucas, meu filho. E, bom, hoje, domingo, Dia dos Pais, né? Já passamos, se não me engano, da marca de 70 programas do Mensagens de Luz. Tô muito feliz em chegar, né, nessa marca aí de mais de um ano, gravando aqui todo domingo, assumir esse compromisso comigo, com Deus, e eu faço independente da audiência. E é claro que eu gostaria que tivesse uma audiência maior, mas, enfim, também sei que tem a minha falha em não divulgar muito, né? Mas acredito que todos os temas que a gente trabalha aqui são temas importantes, são temas transformadores, e eu tenho aqui Mensagens de Luz como um diário, né? Então, um diário da minha vida, onde eu vou trazer as minhas experiências, as coisas que eu testo, que dá certo, que não dá certo. Talvez vocês escutem um barulhinho aí, né? Porque eu tô dentro de casa, então tem interferência de som ali. Mas vou tentar falar um pouco mais alto para não ter tanto barulho assim externo. E assim, pessoal, domingo, né? Dia dos Pais, como estava falando. Esqueci de me apresentar, né? Para quem não me conhece, sou Cris Bonato, né? Então, sou de Curitiba e tenho gravado, então, Mensagens de Luz todos os domingos, aí há mais de um ano e meio, né? Então, iniciei no final de dia 31 de dezembro de 2023, inspirada pelo Casa de Luz, que é um programa que acontece no YouTube, né? No Casa de Luz oficial, né? Hoje acontece nesse canal, mas começou no Luz da Serra. Apresentado, né, idealizado esse programa do Casa de Luz pelo Bruno Gimenez, que é meu professor e mentor, um cara que eu admiro muito, que é autor de livros, que canalizou várias técnicas como fitoenergética, aura master, é um cara muito iluminado e que me ajuda muito nesse meu caminho de amplitude de consciência, né, assim, junto com o PH, Capati Cândido, e então são pessoas que eu admiro, que eu sigo, e ele me inspirou então a fazer aqui o meu Mensagens de Luz. E fico muito feliz de poder perseverar, né, nessa criação dos vídeos e trazer mensagens de fato de luz para a vida de todo mundo e para mim também. Porque quando eu paro para gravar os vídeos, eu faço às vezes algo mais breve, né, uma análise de consciência, às vezes algo mais profundo que eu vou guardando por todo dia, né, e eu costumo gravar esses vídeos no domingo à noite. Por quê? Porque eu gosto de viver intensamente. Então, às vezes, semana passada eu gravei no domingo de manhã, porque eu tive essa inspiração, né? Então, eu tive a intuição de estar ali na área da minha casa, tomando meu cafezinho da manhã, enquanto meu namorado dormia, meu filho dormiu. E eu fiz uma gravação de um vídeo bem breve, mas que foi muito profundo para mim, porque eu realmente estava ali exercendo uma vamos dizer assim, dos mandamentos do milionário espiritual, que o Bruno escreve no livro Milionário Espiritual, que é a gratidão, né? A expressão de gratidão. Então, aquilo, eu estava vivendo aquilo e eu gravei o vídeo. E fiquei muito feliz em ter tido essa inspiração. Eu falei, vou fazer uma mensagem de luz hoje aqui de manhã, tomando meu café na área da minha casa. E aí hoje, então, Dia dos Pais, como eu estava falando, sei que nem todos têm seus pais vivos, né? Ou conheceram seus pais, ou têm uma relação boa com seus pais. Dias atrás eu estava atendendo, né? Como eu venho trazendo aqui no canal, eu estou me formando terapeuta Aura Master e eu já estou fazendo alguns atendimentos, por enquanto gratuitos, né? Com pessoas próximas a mim, amigas, enfim, que confiam, né? Que se abrem para essa experiência, porque é diferente de tudo que tem aí no mercado, de tudo que as pessoas conhecem. Então eu tenho feito alguns atendimentos, né? E isso ajuda a eu entender melhor, a eu praticar, enfim, né? E então eu já me sinto terapeuta, isso é muito importante. Então eu já me sinto terapeuta e isso é uma virada de chave, né? Mas aí eu estava no atendimento e escolhi, né, aplicar ali alguns determinados fluxos conforme a consultante estava, né, me falando das questões dela. E em determinado momento de um desses fluxos, né, ele tinha afirmação, ele batia, né? Um dos movimentos do Aura Master tem essa batida no peito, mão em concha e tal. E aí falava, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Essa era uma das frases que tinha
nesse fluxo. Ao término desse fluxo, eu perguntei, tudo bem pra pessoa? A gente vai seguir pro próximo fluxo. Você tá bem? Como você tá? Tô bem, mas foi difícil pra mim falar, eu honro meu pai. E ela deu uma respirada e tal. Eu falei, ok. Falei, então tá, a gente vai seguir com o fluxo, porque a gente não pode interromper. Uma vez que começada a sessão, a gente não pode interromper, porque ela inicia, né, um fluxo ali de energia. A gente tem que ter todas as fases da sessão, muito importante seguir. Eu falei, não, ok, segura aí que depois, no final, ao término da sessão, a gente volta a falar disso. Eu falei, segura aí. E o que acontece, por que isso me veio agora? Estava aqui pensando sobre o que falar e lembrando do meu Dia dos Pais, que foi muito bom, onde eu tenho meu pai vivo, onde eu tenho meu pai presente, onde eu tenho meu pai que hoje, no atual emprego, né, no atual trabalho que eu trabalho junto com meu pai, junto com meu irmão. Meu pai passa café da manhã, todo dia quando eu chego na firma, né, tá lá aquele cheirinho de café maravilhoso, que eu até foi um dos motivos que eu agradeci no vídeo semana passada. Então eu sou muito abençoada, eu sou muito iluminada, muito abençoada, porque eu tenho meu pai presente e os meus pais, vou contar minha história rapidamente aqui, tá, gente, minha timeline. Meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos, era uma época que ninguém se separava, isso então há 25 anos atrás. Era muito difícil casais se separarem, porque era uma cultura, era uma criação de a mulher aguenta, o homem aguenta e vive num casamento infeliz, e é mais fácil trair e fazer outras coisas do que você desfazer, né, o contrato ali de casamento. Então não se separavam, né, e aí eu moro num Bará, né, que é um bairro muito tradicional aqui de Curitiba, e onde as pessoas se conhecem, é um bairro de colonização italiana, parece uma cidade do interior. Então as pessoas se conhecem, minha família é uma família tradicional daqui também, então muito conhecida. E eu lembro que na época eu queria me mudar daqui, eu não queria ficar aqui, porque as pessoas falavam da gente, apontavam a gente na rua, e eu via minha mãe sofrendo e várias coisas acontecendo, enfim. E eu sou a caçula de 4 irmãos, então meus irmãos já tinham uma certa idade de sair, uma outra fuga, e eu não tinha, então eu acompanhei de perto todo o sofrimento da minha mãe, da separação, e também não foi fácil com 10 anos passar por isso, né, e ver minha mãe daquela forma. E aí eu tive um processo de distanciamento do meu pai, por conta de a gente já não morar mais na mesma casa, mas eu via meu pai, saía e tal. Aí também, né, digamos que até meus 18 anos eu via meu pai com mais frequência. Depois dos 18 também fui fazer minhas coisas, fui fazer faculdade, viajar, fui viver minha vida, né? Daí a gente começa a ter os nossos relacionamentos, nossas questões sociais, ter nossos amigos, e a gente não prefere ficar com os pais, né? E aí, depois da vida adulta, eu pude retomar essa proximidade com meu pai. Então eu fico muito feliz de ter esse tempo, sabe? De ter passado por tudo isso que eu passei rapidamente aqui, mas de ter tempo de ter esse período, de poder viver a minha adolescência, de poder viver as minhas coisas da minha fase de jovem e depois na vida adulta, olhar, né, pro meu pai, entendendo e percebendo ele de uma forma diferente, até com esse olhar de terapeuta que eu tenho hoje, e poder ver o que eu tenho parecido com ele, as coisas que eu faço que não me fazem tão bem, que às vezes eu faço por influência dele, de uma cobrança, de uma exigência, e entender, olha, tem uma raiz, olha só, interessante eu poder olhar para isso. Então eu olho com isso com muita gratidão e agradeço muito por ter meu pai na minha vida, por poder abraçar meu pai todo dia, chamar ele de pai lindo, que é assim que eu chamo ele, e dizer todos os dias que eu o amo. Então eu sou muito grata, muito honrada e muito, muito, muito abençoada em poder viver dessa forma. Mas essa é a relação minha com o meu pai. E eu entendo que muitas pessoas não têm a mesma relação com os seus pais. Que embora os pais sejam presentes, talvez ainda morem na mesma casa que você, ou se separaram, e essa convivência ficou um pouco distante, digamos assim. Saiba que tem fases na vida, né? E a gente também passa por essas fases, assim como a natureza passa por suas estações, né? Esses dias estava muito frio, estava tudo cinza, né? Tudo queimado ainda da geada que teve aqui.
as plantas não se desenvolvendo bem, tudo secando, e eu olhei e falei, nossa, no inverno às vezes nem a natureza prospera, gente, então a gente tem que se permitir ficar um pouquinho hibernando mesmo. E eu sou uma pessoa que tem alergia do frio, minha mão tá toda estourada aqui de alergia de frio, e eu vou fazendo as coisas num ritmo um pouco mais lento, mas eu faço, não deixo de fazer, não é motivo, desculpa para não fazer, mas... então eu olhei para aquela natureza e falei assim, nossa, daqui a pouco é primavera e vai estar tudo diferente, e tudo que a gente plantar vai dar, e as folhas vão estar verdes e as flores vão estar maravilhosas, porque é a fase, agora é a fase de ficar quietinho, de hibernar mesmo, né? É o período de morte, é o período do luto, até para a natureza, e daqui a pouco ela volta, e assim é a nossa vida. E às vezes a gente também não tem esse tempo, sabe? Às vezes também ficar nesse tudo vai passar, a gente tem que achar o meio termo. Tem fases, e a gente tem que respeitar que essas fases. Às vezes é fase de ficar muito junto, e às vezes é fase de ficar separado. Calma que eu não esqueci de honrar o pai, tá? Vou só terminar meu raciocínio. Então eu vejo, hoje, consigo ver que eu tive esse tempo na relação com meu pai, por exemplo. Então eu tive um tempo que eu era muito próxima a ele quando eu era criança, né? Quando ele ainda morava na mesma casa que eu. Minha mãe falava, você é um grude com teu pai, você é um grude com teu pai. Eu viajava, eu ficava ali de copilota dele, eu adorava ir junto nas viagens de caminhão que ele fazia, eu achava o máximo, e eu sempre fiquei muito, assim, muito parceira do meu pai e muito parceira da minha mãe. Então eu sempre fiquei muito dividida entre os dois, mas num bom sentido, assim, que eu não era de pai, eu quero agradar meu pai, eu quero agradar meu... Não, eu gosto muito de ir no jogo do coxo com meu pai. Eu adoro ir no jogo do coxo com meu pai, então eu ia feliz da vida. E eu adorava, sei lá, ficar em casa com a minha mãe, e às vezes ir no shopping com a minha mãe, às vezes que a minha mãe levava a gente a fazer as coisas, né? Eu passava muito mais tempo com a minha mãe, mas eu adorava isso na minha vida, sabe? Então eu fui uma criança, desde pequena, muito intensa e uma pessoa que gosta muito de viver e de estar com as pessoas. Claro que eu também tive minha era adolescente, que eu ficava lá no celular e minha mãe falava, larga essa merda! Sai desse celular, você só dá bola pra esse celular. Também tinha isso. Mas passou, né? Hoje sou uma pessoa que abomino estar entre as pessoas que eu amo, estar conversando com alguém e ficar mexendo no celular. Então, minha família é assim, né? E a gente preza muito por essa companhia. Então, isso é muito bom. Mas, eu vejo isso agora com meus 34 anos. E eu consigo ver isso e agradecer, ser grata e ver o privilégio que eu tenho de ter esse tempo e de poder ver tudo isso com meu pai presente na minha vida, vivo aqui do meu lado, saudável, enfim, e poder dizer para ele, poder aprender com ele, poder hoje ensinar para ele também, né? A gente pode sim ensinar nossos pais. Então eu estou muito grata. Isso eu estou sentindo hoje, essa gratidão por esse Dia dos Pais, divertidíssimo. Um dia um pouco friozinho, mas estava com previsão de mais frio, então não estava tão frio, com sol lindo, com comida boa, com companhias maravilhosas, com muita risada. Então eu sou muito grata pelo dia de hoje. Mas eu também olho, percebo e penso sobre as pessoas que não têm essa relação com os pais. E é aí que eu quero voltar a essa consultante. Quando a gente terminou a sessão, eu falei, vamos então falar de novo sobre aquela frase que te incomodou no primeiro fluxo? Eu honro meu pai. E ela falou, olha, é muito difícil pra mim falar isso, porque eu não convivi com meu pai. E tudo na minha vida, né, ela falou isso, ela falou, tudo na minha vida parece que volta pra isso. Deixa eu encostar minhas costas aqui, que... Ai, gostosinho. E ela falou, tudo na minha vida volta pra isso. Volta pra essa questão do meu pai, do relacionamento com meu pai. E isso me incomoda. E ela tem um filho pequeno, e ela falou, eu tento não passar isso pro meu filho e tal. E aí eu falei pra ela, olha, veja que a frase não é... E ela falou assim, eu não consigo ter afeto por ele. Eu não tenho saudade, as pessoas falam que eu tenho que amar, que eu tenho que ter um afeto pelo meu pai, que eu tenho como que eu não sinto falta do meu pai, ou como que eu não penso nele com carinho. E ela foi trazendo todas as cobranças que ela recebe por ela não ter esse afeto com o pai. Por quê? Porque nos é ensinado que nós somos obrigados a amar nosso pai, e a nossa mãe, os nossos irmãos, enfim. E até eu brinquei com ela, falando, é bíblico, né? Eu vou colocar um contra o outro na mesma casa, tem uma passagem que fala isso. Mas aí que tá, eu falei, mas olha, fulana, pensa assim,
no fluxo, ele fala, eu honro meu pai e eu honro a minha mãe. Então vamos falar sobre o que é honrar? O que significa honrar? E talvez falar sobre isso te ajude a olhar de uma forma diferente na relação com o seu pai, com a sua mãe e com os seus familiares. E honrar é diferente de amar. O que significa honrar? O honrar é você entender, você ser grato e você entender que essa pessoa foi necessária e essencial para você ser o que você é hoje. Nesse caso de pai e mãe biológicos, esses foram os dois seres que foram um canal para que você viesse para esse mundo. Exatamente do jeito que você é. Características físicas, o seu DNA, sua genética vieram dessas duas pessoas. Então você honra porque eles te deram a vida. No caso dessa minha consultante, pelo que eu sei da história dela, o pai dela teve essa missão com ela. Ele deu a vida para ela. Através dele, ela nasceu. E depois daí, ele nunca mais participou da vida dela. Isso causou dor para a mãe dela, causou dor para ela. Ela tomou a dor da mãe também, né? Que daí é outra questão. Mas isso fez ela sofrer muito. Mas a vida dela se tem por causa dele. E aí eu falei, fulana, você não precisa amar o seu pai, mas você precisa honrá-lo, porque sem ele você não existiria. E aí você honra, não ama, você honra. E isso é essencial. Saúde! Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Não é amar, é honrar. É honrar e falar assim, sem meu pai e sem a minha mãe, eu não existiria. E talvez a única missão desse ser na minha vida foi exatamente essa, me dar a vida. Porque na minha história, na sua história, precisava que fosse essa pessoa A e essa pessoa B para aí vir o C, né? Que somos nós, essa terceira pessoa, esse fruto para que você iniciasse sua vida. E uma vez aqui na Terra, as coisas iam acontecer. Então, quando você ouvir falar honrar pai e mãe, não é você dizer que ama, não é você dizer que perdoa, ou que sente falta, ou que quer ficar junto, não é você morar junto na mesma casa, não é você ligar todo dia, não é você prestar conta da sua vida, não. É você saber que através dele você nasceu. E sim, você deve sua vida a essa pessoa. Então você honra esse processo todo de vida, de fecundação desse processo, e você entende isso. E aí ela olhou pra mim e falou, nossa, Cris, nunca ninguém me falou isso. As pessoas sempre me cobram que eu ame meu pai, que eu perdoe meu pai, que eu sinta falta dele, que eu procure ele já morreu, né, na verdade, mas que eu tivesse procurado, que eu tivesse ido atrás, que como que eu não fui atrás do meu pai. Então ela recebeu uma cobrança muito grande por não amar o pai dela. E, consequentemente, ela também se cobrava, né? E aí é um processo, gente, porque pensa, essa pessoa tem hoje 40, 41 anos. Então ela está aí há mais de 30 anos ouvindo e remoendo tudo isso que causou essa ausência desse pai e toda a dor que ela viu a mãe dela passar por conta desse abandono e de tantas outras coisas, por criá-la sozinha, dificuldades financeiras, humilhação, bullying, muita coisa. Quantos dias os pais ela já passou não vivendo isso com o pai, né? Então, assim, não é... A sessão Aura Master, ela faz maravilhas, mas o processo interno despertado através dessa sessão, ele vai durar muito tempo. A sessão em si, ela é curta,
Mas o processo que ela desencadeia, a chave que ela vira, o start, ali, o botãozinho de start que ela aperta, dura muito tempo esse efeito. Por quê? Só que a gente precisa enfrentar isso, a gente precisa olhar para isso. Então a gente às vezes tem casos de vícios na nossa família, casos de abusos, de pais negligentes mesmo, né? E é muito difícil às vezes curar isso, ou é muito difícil olhar para isso, né? Então, se a gente começar honrando, já é um grande avanço. A gente pensa, olha, eu não sinto afeto por essa pessoa, né, meu pai, minha mãe, enfim, me machucou muito, me fez muito mal, não me amou, não me senti amada por essa pessoa, não me protegeu, que é um dever do pai e da mãe, né, não me deu amor, não me protegeu, não ficou do meu lado, mas eu honro porque através dele e dela eu tô aqui, eu tô vivo. E essa centelha de vida foi dada por eles. Então, eu honro, agradeço e libero. Honro, agradeço e libero. Não carrega isso pro resto da sua vida. Não carrega essa mágoa, não carrega essa dor, esse peso. Honra, agradece e libera. E se você tem a chance de ter uma relação melhor com seus pais, e há um interesse seu, e há um interesse dos seus pais, colabora. Colabora porque a gente demora um tempo para conseguir ver nos nossos pais seres humanos falhos. E na verdade, muitos pais, não vou dizer todos, mas muitos pais erram tentando acertar. Cobram muito para querer ver os filhos se destacando, ver os filhos se virando sozinho, ver o filho conquistando sua vida, suas coisas. E aí acabam sendo mal interpretados, né? Mas pensa que os nossos pais, eles também têm as suas dificuldades. E não são poucas. Eles também têm os seus traumas, as suas feridas. E dificilmente eles vão falar disso com a gente. Porque é uma geração, né, a geração mais antiga, que ela não foi ensinada a mostrar suas dores. O ensinamento é: sustente seus filhos, né? Crie seus filhos bem criados. Ensine coisas boas, ensine a trabalhar, dê comida, casa, para eles poderem se virar sozinhos quando forem adultos. Mas não foram pais que foram ensinados a lidar com as suas fraquezas, a falar sobre os seus medos. Então, se você tem pais que falam dos seus medos, das suas angústias com você, aprenda a ouvir e a olhar para esse pai com amorosidade. Porque toda pessoa tem a sua história. Toda pessoa carrega dores, carrega perdas. Então é importante a gente olhar com amor para isso, com generosidade. E é claro que existem as pessoas más. E dessas a gente tem que manter distância. Porque a gente não é obrigado a conviver com elas. E se você ainda é obrigado a conviver porque precisa, né? Porque não tem autonomia ou não tem uma condição física nesse momento, por estar debilitado de alguma forma, tome uma decisão de quando você tiver a chance, você se distanciar dessa pessoa que te faz mal. Porque também pode ter uma relação aí de dependência, de achar que você depende dessa pessoa, né?
Mas olhe para isso, olhe para essa dependência, olhe do porquê que essa pessoa te faz mal. E são muitos exemplos, são muitos casos, são muitas famílias com várias e várias e várias histórias. Mas cada um escreve a sua história. Você, né, a Paty Cândido fala, você é o centro da mandala, então você é o centro da tua vida, você é a estrela da sua vida, o personagem principal da sua vida. Ninguém vai viver a sua vida por você e ninguém vai fazer por você aquilo que precisa que você faça. Então você tem que sim assumir o controle da sua vida, tomar as rédeas da sua vida e você decidir. E aí depois de decidido, quando você toma uma decisão, você vai buscar fazer uma estratégia e bolar um plano para executar isso que você decidiu. E quem tem que saber sobre você, sobre o que te faz bem, sobre quem você é de verdade e sobre o que faz sentido para você é você. Ninguém tem que ditar isso para você. E veja, as nossas relações, elas nos ensinam muito. E nesse círculo, nesse ambiente que a gente vive, tem muito pra gente aprender. E a gente precisa aprender o que tá aqui nesse ambiente, nessa missão eu, nessa missão nós, nessa missão eles, que a gente já falou aqui no canal também, para que a gente possa subir de nível, para que a gente possa ir para outro degrau e chegar em outras coisas. E para isso precisa de discernimento, precisa de amplitude de consciência, precisa de várias coisas. E essas coisas a gente vai aprendendo, estudando, com livros, com vídeos, com às vezes até filmes, enfim, mas materiais que são transformacionais, com terapias como a Aura Master, né? Com outras terapias também, mas o Aura Master, que é o que eu uso e faz muita diferença na minha vida. E esse autoconhecimento é muito importante, né? Então veja que hoje a gente trouxe aqui um Dia dos Pais como uma raiz desse assunto e vem muita coisa, né? Até achei que ia ser um vídeo mais curto hoje, mas acabou sendo um vídeo mais longo aí dos últimos tempos, porque ele é profundo, porque ele diz muito e veio vindo, né? A inspiração veio vindo, a gente vai falando, porque eu sou um canal de Deus, né? E é isso aqui que eu busco ser aqui no Mensagem de Luz. Então vamos olhar para as nossas relações, principalmente com os nossos pais, e pensar no que a gente pode melhorar, né? E que a gente possa seguir, ó, minha mãe tá chamando, que a gente possa seguir melhorando, né? E até perdi o foco aqui um pouco, gente. Mas que a gente possa seguir se conhecendo, sabe? Eu vejo o quanto que isso muda no meu dia a dia. E eu acho que se eu pudesse desejar algo para as pessoas, seria essa amplitude de consciência. Sabe, essa semana eu tava pensando, nossa, se eu pudesse desejar algo assim que eu queria que todo mundo tivesse, que fosse fazer bem pra todo mundo, o que eu poderia desejar, sabe? E aí eu pensei nisso, amplitude de consciência, essa clareza, essa vontade da gente se conhecer mais, da gente se entender melhor, sabe? Entender melhor o outro, enfim, é um caminho magnífico, assim, e que eu indico que todos possam ter. Então é isso, gente. Por hoje finalizamos por aqui. Desculpa aí as interferências de grito, de espirro, de tudo mais, mas é isso, faz parte. E até semana que vem, então, uma semana iluminada para vocês. Se tiverem alguém que vocês tenham lembrado, que talvez possa fazer sentido assistir esse vídeo, compartilhe com essa pessoa e peço para que ela assista. E talvez alguma palavra, alguma frase, alguma coisa possa entrar no seu coração e aí gerar uma transformação, tá bom? Um beijo, até semana que vem.